abrir a palavra do Senhor em Salmo 103, esse que é a segunda parte do nosso sermão, Um Coração Grato. Salmo 103, vamos fazer a leitura hoje apenas do versículo 2. Apenas do versículo 2 do Salmo 103. Vamos apenas meditar nesse versículo hoje. Salmo 103, versículo 2 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vamos orar. Senhor Deus, nós, neste momento, Pai, entramos em oração, nesse momento em que vamos ouvir da Tua Palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida hoje. Prepara o nosso coração para ouvir atentamente, para que penetre, Deus, cada palavra no nosso coração, ao ponto, Deus, que aprendamos e praticamos aquilo que o Senhor quer que façamos. Precisamos, Deus, de um coração grato para poder viver uma vida cristã abundante, plena, porque sem esse coração grato, nós vamos ver a vida com toda certeza, não com a Tua visão, não na expectativa como o Senhor quer que vivamos a vida, mas pelo contrário, com base em nossa carne, com base em nossos sentimentos maus, com base em nossas emoções instáveis. Mas que possamos, Deus, olhar a vida com o coração grato, conforme a Tua Palavra nos diz, da maneira como ela nos diz que devemos fazer. Eu te peço que o Senhor seja com cada um dos irmãos aqui hoje, daqueles que depois vão ouvir esta mensagem, para que saiam daqui, Deus, exatamente com uma teologia correta a respeito da gratidão que devemos ter para com o Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então, Salmo 103, apenas rememorando o que nós falamos na semana passada, ele é um chamado para que a alma ingrata cesse a sua murmuração, para que deixe de murmurar. E nós falamos que infelizmente somos pessoas muito fáceis em construir um coração ingrato, principalmente quando as coisas não saem da maneira como nós queremos. E aí, quando não sai do jeito que eu gostei, eu começo a reclamar, começo a ficar chateado. Para que vale essa vida, ó céus, né? Vou me entregar, acabou, é o fim, não tem mais jeito. E a ingratidão, ela surge, sobretudo, a gente deu até alguns motivos no domingo passado, mas ela surge sobretudo quando nós esquecemos primeiramente de quem Deus é, e daquilo que Ele faz, e daquilo que Ele fez por nós. Essa é a razão principal pelo qual nós deixamos, né, de ter um coração grato, porque nós esquecemos de quem Deus é, e do que Deus faz, e aliado a isso, claro, a falta de comunhão com Ele também é um dos motivos principais pelo qual nós não conseguimos enxergar a vida com gratidão, porque distante de Deus nós vamos passar a ver a vida sobre outra ótica, sobre outro padrão, sobre outra visão. E a visão do mundo é: eu preciso ser grato apenas das coisas boas que eu recebo, né? Apenas das coisas que são valiosas. O mundo ensina isso, que felicidade é quando tudo está bem, quando você tem, quando nada te falta. Felicidade para o mundo é isso. E para eles, ter um coração grato é ter um coração que é farto de coisas. E isso é o que traz a plena alegria e satisfação para a alma. Essa é a visão do mundo. A definição do mundo sobre gratidão, isso você pode colocar na internet e você vai ver isso, é que gratidão é o ato de reconhecer o bem recebido de algo ou de alguém que fez, ou algo recebido de bom, ou aquilo que alguém faz de bom para você. É isso que é gratidão, conforme o dicionário do mundo. Gratidão é isso. Mas nós já vimos na semana passada que, biblicamente, gratidão não é só o bem que recebemos, mas também tudo o que promove para o bem, inclusive o mal.
É isso que é gratidão da maneira bíblica. A maneira bíblica nos ensina isso. Que gratidão não é o que é bem, o que é o bom, o que vem de bom para a minha vida, mas é tudo que promove para o bem, até mesmo o mal. Até mesmo as injustiças, as dificuldades, as provações, muitas vezes as tentações até, porque são uma forma de fortalecer a nossa fé. E tantas outras coisas, né? Tantas outras situações que a gente não entende. E a gente sabe desses versículos, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e todas as coisas ali é tudo, até mesmo o mal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Lá não diz em tudo que é bom, em tudo que é legal, em tudo que você achar que é maneiro, em tudo que achar que isso é bom para você, dê graças a Deus. Mas fala em tudo. Em tudo inclui em tudo que seja bom, seja mal, em tudo, em todas as situações, deem graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos que gratidão é uma decisão espiritual e não apenas uma reação emocional. A tendência é que a gente só seja grato quando o quê? Quando algo de bom vem e aquilo move o nosso coração para um estado de alegria. Então eu estou alegre por quê? Porque algo aconteceu, então a minha emoção está feliz, eu ganhei um presente. Ai, que maravilha, que presente bom, que coisa boa. Mas ninguém chega para um outro, né? E como é que seria a reação se eu chegasse para você e falasse que, olha, toma aqui, ó, um problema aqui para você, né? Ai, que maravilha, que problema maravilhoso, que coisa boa. Vou aproveitar muito esse problema. Ninguém faz isso. A ideia é que você faça o quê quando vem o problema? Não, pra quê, né? Por que veio isso agora? Mas ninguém diz isso sobre um presente, né? Por que veio esse presente agora? Não queria, né? Ninguém faz isso. Porque a emoção é assim, o que é bom a gente valida, o que é mal a gente descarta. Mas não é assim. A gratidão no sentido bíblico é uma decisão espiritual. Eu decido ficar grato a Deus por toda e qualquer situação que Ele me coloca, porque eu sei que essa é a vontade dEle, porque eu sei que tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu decido ser grato a Deus não pelo que eu estou vendo de bom ou pelo que eu espero que aconteça de bom, mas antes de tudo pelo que eu sei a respeito de Deus e das suas promessas que Ele tem para mim, para nós. Então, mesmo quando tudo está mal. E aí nós falamos pelo que o nosso coração deve ser grato. E qual foi o primeiro motivo pelo que o nosso coração deve ser grato? Deve ser grato pela pessoa de Deus, né? Pela pessoa de Deus. Inclui, claro, a presença, os atributos dele. Falamos ali no versículo 1 que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E quando falamos do seu santo nome, nós estamos falando de quê? Estamos falando dos atributos de Deus, porque nós já estudamos os nomes de Deus, que são variados, e cada nome de Deus representa um atributo dele, aquilo que ele é, que Deus faz. Então eu tenho que ser grato a Deus pela pessoa dele, por quem ele é em primeiro lugar. É isso que é o primeiro ensinamento aqui que esse salmo nos traz, e é uma ordem mesmo de importância. Eu não sou grato a Deus pelo que Ele me faz e depois por quem Ele é, mas em primeiro lugar por quem Ele é e depois por aquilo que Ele faz. E é o que nós vamos exatamente ver nesse salmo, porque o versículo 2 ele nos chama para um segundo motivo de gratidão, e está no versículo 2 quando fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aqui a palavra benefício a gente vai ver mais ali adiante, mas significa o quê? Que devemos ser gratos por toda a provisão imerecida de Deus. Por toda a provisão imerecida de Deus. Eu preciso ser grato por tudo o que Deus tem me dado, e nós vamos entender porque tudo isso é imerecido. Né? Davi,
ele repete a mesma expressão do versículo 1. O versículo 1 fala, bendize a minha alma ao Senhor. E ele aqui no versículo 2, ele repete, bendize a minha alma ao Senhor. E este aqui é um convite, uma segunda vez, quando tem essas expressões, né, dentro da Bíblia, quando se repete várias vezes, é porque isso é um chamado a uma atenção. Eu tenho que ter uma atenção a isso. Eu tenho que ter uma reflexão sobre o que Deus está querendo falar dentro dessas frases repetidas. Bendize a minha alma ao Senhor. E o que é isso? Isso aqui é um convite a uma gratidão profunda. A refletir, a meditar numa gratidão profunda. Numa gratidão que reconheça o ser e agradeça e exalte ao Senhor. Que todo o meu ser, toda a minha alma, ele fala, bendize, ó igreja, né? Bendize, ó povo, né? Mas ele vai para o pessoal, a minha alma em primeiro lugar, o meu ser. Ele poderia falar, bendize eu a Deus, mas o eu ainda é muito vago. Mas ele fala, bendize a minha alma. Está falando de algo interior, algo profundo no coração. Traz um chamado à reflexão profunda. E na sequência, ele diz, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que ele está querendo nos ensinar aqui? Que a alma dele não só precisava bendizer ao nome de Deus, olhar para Deus e contemplar a Deus e saber os atributos de Deus através dos seus nomes, mas olhar para dentro, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, os benefícios que Deus fez à alma daquele que está bendizendo. Bendize a minha alma, e não te esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus fez a você, alma. Então primeiro ele manda você olhar para fora, olhar para Deus, e depois olhar para você. E olhar para o que Deus já fez na sua vida. E Davi sabia que a nossa alma ela é ingrata para com Deus, porque uma alma ingrata, e é por isso que ele vai dizer que não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios, porque uma alma ingrata é uma alma amnética. Uma alma ingrata para com Deus é uma alma amnética de Deus. O que é isso? O que é amnético? Alguém sabe? Amnésia. O que é amnésia? Que se esquece. A alma ingrata é uma alma amnética. Ela esquece. Muitas vezes nós somos ingratos porque nós esquecemos o que Deus fez. Nós somos bons para lembrar o que nos falta. Nós somos bons para lembrar as dores do passado. Nós somos bons para fixar os nossos pensamentos nos problemas presentes. Nós somos bons em imaginar possíveis dificuldades futuras e ficar ansioso com isso. Nós somos bons para remoer as palavras ofensivas que as pessoas falam contra nós. Nisso nós somos muito bons. Nós somos bons em rememorar a falsa alegria do pecado. Por isso que muitas vezes nós voltamos para o mesmo pecado. Nós somos muito bons em concentrar a nossa vida em coisas que não têm valor espiritual. Isso nós somos muito bons. Mas nós somos péssimos em lembrar o que Deus fez. É verdade? É verdade. Nós esquecemos facilmente da bondade de Deus, do que Deus tem feito para conosco. E com isso, a gente, com a alma ingrata, que é uma amnética, torna uma alma, o quê? Insatisfeita e que não serve. Uma alma que não presta culto a Deus. Porque como é que um coração ingrato prestará um culto a Deus? Como é que um coração ingrato chegará no culto e olhará para a Bíblia e dela extrairá um louvor, uma alegria, uma palavra de vigor para a alma?
se ela está ingrata com Deus? Não tem como. Mas, irmãos, esse é o ponto que nós precisamos bater aqui. Não é à toa que Davi está dizendo isso. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por quê? Porque Davi é igual a nós. Ele sabe como nós somos. Ele não escreveu isso aqui à toa. E não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. É porque nós vamos nos esquecer. Nós temos essa infeliz habilidade de, durante o curso de nossa vida, deixar de poder reverenciar e temer a Deus como nós deveríamos, porque nós esquecemos do que Deus fez e claro, e de quem Deus é. E o meu intuito hoje é te fazer lembrar exatamente de quem Deus é, para que você não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por isso que Davi, o chamado de Davi, a sua alma, a minha alma, a nossa alma, é criarmos memórias espirituais da bondade de Deus ao longo da nossa vida. E isso vai nos ajudar a vencer esse coração ingrato. Pastor, como é? Pastor, eu sou muito ingrato a Deus. Eu sou muito, né? Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu sou muito ingrato a Deus. Eu queria ter um coração mais grato a Deus. Não estou feliz. E às vezes um coração infeliz é um coração também que é ingrato a Deus. E por que isso ocorre? Porque exatamente nos falta olhar para o que Deus fez. Porque nós temos esquecido do que Deus já fez. Nós temos esquecido da bondade de Deus. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus está sendo tão mecânica que a gente não consegue, a gente só lê a Bíblia, já li a Bíblia aqui, mas e cadê o Deus à minha volta? Porque você está tão concentrado nos problemas, ao invés de ver o que Deus está fazendo apesar dos problemas. Do que Deus está te levando a compreender apesar dos problemas. Porque você está pensando, como eu falei, muito no futuro, enquanto que Deus agora é o Deus presente, que quer que você seja grato no presente. Ou às vezes você está olhando muito para o passado, mas o passado já foi. Mas você tem que ser grato hoje a Deus. Você só tem o presente. O passado não existe, o futuro é incerto, mas você tem o presente. E você pode ser grato a Deus no presente. E você na verdade não pode, mas deve ser grato a Deus. E a pergunta é, pastor, como então eu posso fazer isso? Como eu posso ter um coração grato a Deus? Como eu posso ter um coração que realmente seja de um filho obediente, de um filho amoroso, de um filho que louva e agradece pelo pai que tem, e pelos ensinos, e também pelas disciplinas que o pai dá muitas vezes através das situações? Como é que eu posso ter esse coração grato? E eu vou te dar três orientações sobre como você pode fazer isso. Primeiro, liste todas as bênçãos que Deus tem te dado ao longo da sua vida. Até hoje, até mesmo quando você não era um crente, quando você não conhecia Deus, quando você não tinha Cristo como seu Senhor e Salvador. Faz uma lista. Pega lá, desde o ano, quando você nasceu, né? 1900 e bolinha. 1900 e... coloca lá a data e vai contando. Quantas vezes Deus te livrou na tua memória? Quantas vezes Deus foi maravilhoso quando você estava imaginando que era o fim? Como Deus foi misericordioso com você quando você errou? Como Deus te preservou de inúmeras situações e problemas? Vai listando aquilo tudo. E guarda ali bem guardadinho, para esses momentos de ingratidão, você abrir aquela lista e ler o que Deus fez. É uma maneira de você rememorar os benefícios do Senhor e não esquecer de nenhum só. Davi ainda fala de nenhum dos benefícios que Deus tem te dado. Que é como está lá em Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. É o que o salmista diz no Salmo 118, versículo 17. Ou seja, eu estou vivo, eu não morri. Mas amanhã eu posso morrer. Mas hoje você está vivo para contar a bondade do Senhor. E se amanhã você morrer, e se você é um crente de Jesus Cristo, aí que é maravilhoso ainda. Aí nem te preocupe.
né? Porque aí sim você vai ter uma eternidade para contar os feitos do Senhor. A questão é, eu tenho que contar os feitos do Senhor. Eu não morrerei, eu vou viver. Enquanto eu estiver vivo, eu vou contar as obras do Senhor. Eu vou relatar, eu vou dizer o que Deus fez na minha vida. Por isso eu testemunho, eu incentivo, testemunho do que Deus fez. Fale. Não é possível que nesse ano de 2025 foi só tragédia na sua vida. Se foi só tragédia, me procure depois. Porque algo é de errado na sua vida. Mas teve bênçãos. Teve luta? Teve. Teve batalha? Você queria desistir? Queria. Eu sei. Você não precisa me falar, mas eu sei. Eu olho para cada um aqui, eu sei um pouco talvez do que vocês passam, ou pelo que vocês contam, ou o dom pastoral já me ajuda também a acessar seu coração, só por ver a sua fisionomia e a maneira como você serve a Deus. Não pense que o pastor não vê, não tem essa visão de a maneira como você serve a Deus, eu percebo como é que está seu coração. Quando você vem aqui à frente, a maneira como você serve até por fora, nos bastidores, dá para saber como é que está o seu coração. Não é possível que não houve uma bênção. Não é possível que não houve um agir de Deus, ou até mesmo situações problemáticas, mas que foi uma bênção não material, mas espiritual ao seu coração. Não é possível. Houve. E mesmo que não houve, depois eu vou te dar motivos pelo qual você ainda precisa ser grato a Deus. Fora os benefícios que Deus te dá. Que talvez são aqueles mais, né? Que geralmente os benefícios que Deus nos dá, a gente olha aqueles que são mais surpreendentes, né? Olha a construção da igreja, a construção da igreja, é maravilha, é algo bom. Mas teve muito mais benefícios que são muito mais valiosos e grandiosos do que Deus fazer com que a nossa obra volte agora. E esse também vocês têm que olhar, porque Davi fala, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E aí depois, outra orientação, espalhe pela sua casa totens, memoriais da bondade de Deus, ou seja, fotos, versículos marcantes da sua vida que Deus trabalhou ao longo do ano, ou na sua vida, né? Objetos que servem para lembrar como Deus promoveu, como Deus conduziu e proveu alguma dificuldade, alguma necessidade na sua vida. Coloque totens na sua casa. Espalhe fotos, versículos, coisas em que você pode olhar e relembrar, ali estava Deus. Deus estava ali. Vai lá em Josué, capítulo 4, versículos 4 a 7. Josué 4, versículos de 4 a 7. Quando eles atravessam o Jordão e eles entram ali em Canaã, né? Aqui o povo de Israel, eles atravessaram o mar, lá do Mar Vermelho, e depois eles vão ter que atravessar um rio, né? Então eles já estão acostumados a atravessar águas, né? Eles já sabem. E aí o que acontece aqui, quando eles atravessam o Jordão? Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E quantas pedras eram então? 12, né? Versículo 6, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. E estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Você entendeu por que Deus fazia essas coisas, né? Por que você acha que Deus pediu para eles levantarem, né, um memorial ali na passagem do Jordão? Porque o povo de Israel ia esquecer. Porque futuramente pessoas, filhos daqueles que estavam atravessando o Jordão, que não atravessaram o Jordão, eles tinham que saber dessas histórias. Eles tinham que saber do poder de Deus, do que Deus fez. Olha, meu filho, Deus abriu aqui o mar e a gente passou. Olha, Deus abriu um rio ali e a gente passou por ele.
E por isso que você conta às futuras gerações. Quando até a própria palavra fala, né, que o que vimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos, antes nós falaremos às vindouras gerações sobre o poder de Deus. Eu tenho que fazer isso. Você tem que colocar memoriais para que as pessoas vejam as histórias. É por isso que é importante ler as biografias, que são memoriais do que Deus fez na vida dos servos de Deus. E isso, quando você lê uma biografia, o que acontece? Você, uau, caramba, eu achava que a minha vida era terrível de todas, mas eu estou vendo que tem um missionário, que tem um cristão lá atrás, que sofreu 10 mil vezes o que eu estou sofrendo hoje, e Deus foi com ele. Porque nós esquecemos, irmãos. Precisamos rememorar toda hora a bondade de Deus em nossa vida, para que não esqueçamos de quem é o nosso Deus. E por último, a terceira orientação: faça constantemente orações de gratidão, sem pedir nada. Geralmente, como é que a gente está no culto de oração? Peço pela minha mãe, peço pelo meu pai, peço meu emprego, peço meu... pede. É um pedinte na fé, é um mendigo, né? Fica ali pedindo toda hora, pede. Não está errado em pedir, não estou dizendo isso. Mas a questão é, seja grato a Deus. Ore agradecendo a Deus. Use a oração ou um momento do seu tempo de oração na sua casa só para agradecer. Só para agradecer. Não vou pedir nada. Não vou pedir nada. Eu vou só agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Efésios 5:20. O que diz lá em Efésios 5:20? Vamos lá. Efésios 5, versículo 20. Nos diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças. Sempre graças. Talvez a oração de gratidão é talvez a que menos nós fazemos. Talvez a nossa oração, o nosso pedido constante seja mais uma oração de Senhor, me dá, mas não uma oração, Senhor, te entrego. Estou te entregando esse louvor por quem tu és, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo. Porque Deus gosta desse coração, um coração que é grato, mas aquele coração que só pede. Será que o meu pedir está sendo só como um meio de Deus promover aquilo que eu quero? Será que o meu pedir é um pedir realmente porque eu sei que Deus pode fazer? Ou é um pedir que é só para Deus resolver o meu problema? Só resolver a minha situação e eu sair daqui? Então tenha um coração que seja grato a Deus. E isso que nos ensina a palavra de Deus em vários sentidos. E aí na sequência nós percebemos, ele diz ali no versículo 2 do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E eu queria focar exatamente agora nessa palavra, benefício, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Davi utiliza essa palavra para resumir todo o favor de Deus que ele nomeia com detalhes nos versículos seguintes. Se você notar, do versículo 3 em diante, Davi vai dar todos os benefícios do Senhor. O que ele está agradecendo a Deus? Ele fala ali, ele que perdoa as tuas iniquidades, ele que sara as tuas enfermidades, que da cova retime a tua vida. Então, todos isso aqui são motivos de agradecimento a Deus, pelo que Deus tem feito. E ele resume tudo isso em uma palavra: benefícios. Tudo que eu vou dizer aqui do 3 em diante é isso daqui, benefícios que Deus tem dado. E essa palavra é bem interessante, que é a palavra gemou, que significa favor, bem, concessão, benefício. A ideia aqui é de uma recompensa generosa, ou algo dado como um favor. Algo dado como um favor. Como alguém chega na rua e fala assim, olha, me dá uma moedinha de 50 centavos. E aí você vai lá caridosamente e faz o quê? Toma aqui 50 centavos, R$1, né? Que é um lanche, né?
Às vezes alguém fala, não dou dinheiro, mas toma aqui um lanche. A pergunta é, aquele pedinte, ele fez alguma coisa para você? Ele trabalhou para você? Ele te vendeu alguma coisa? Tirando aquelas pessoas que vendem, né? Que vão ali, olha, compra alguma coisa para me ajudar, mas você sabe que às vezes você nem compra pelo produto, né? Aquela jujuba velha, aquela bananada dura, às vezes você compra e depois você joga até fora, porque aquela coisa ali já não presta mais, mas você às vezes compra para ajudar. Aí a pergunta é, aquela pessoa fez alguma coisa para você dar aquilo para ela? Aquele dinheiro? Não. Você generosamente foi e deu. Esse é o entendimento da palavra aqui. Ou seja, toda essa lista de benefícios, de bondade, descritas por Davi, é fruto não do merecimento de Davi, mas do imerecimento de Davi. Merecido. Eu não merecia aquilo. E aí, podemos notar que Davi não trabalhou para obter aquilo. Davi não se esforçou para alcançar aqueles benefícios de Deus. Davi não comprou de Deus alguma coisa. Davi não se sacrificou para poder merecer. Olha, viu aí, ó, eu tenho isso tudo aqui porque eu me sacrifiquei, né? Eu construí, eu fui lá e fiz. Como muitas pessoas fazem, né? Pelo contrário. Ele apenas as recebeu motivado pela grande generosidade de Deus. Que nós chamamos aqui de o quê? Misericórdia e graça. Se você notar, veja o versículo 4. A parte B diz o quê? Que da cova redime a tua vida e te coroa de misericórdia. Está ali. A palavra benefícios ali. Graça e misericórdia. O que é graça? Eu já falei isso, né? O que é graça? Alguém sabe? Sim, mas uma diferença entre graça e misericórdia. Um conceito que define o que é graça e misericórdia. Graça é receber sem fazer nada próprio. E misericórdia? Ele não recebeu o que merecia. Essa é a definição de graça e misericórdia, né? A diferença até. Graça é Deus nos dando o que não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Vou dar um exemplo claro. De graça de Deus, ou seja, de Deus nos dando o que não merecemos, a vida eterna. Merecemos? Sermos chamados filhos de Deus, nós merecemos isso? Agora um exemplo de misericórdia, que é Deus não nos dando o que merecemos. A condenação, o juízo eterno. Nós merecíamos? Mas Deus fez o quê? Não nos deu. Certo? O perdão dos pecados, nós merecíamos ser perdoados? Mas Deus usou de misericórdia, ou seja, Ele não nos deu o que nós merecíamos. Essa é a diferença de graça e misericórdia. E aí, meus irmãos, diante disso, note que no versículo 4, uma palavra que ocultei ali, mas que não dei destaque, mas o que ele fala ali no versículo 4, no finalzinho? E te coroa. Ele não fala e te dá graça e misericórdia. Ele não fala e te dá graça e misericórdia. E Deus, sim, dá um pouquinho da sua graça e misericórdia. E Deus, assim, olha, a depender da meia graça e misericórdia. Da meia graça e meia misericórdia. Né? O que é dito ali? Deus te coroa de graça e misericórdia. Isso muda tudo. A graça e misericórdia é algo muito amplo. Mas ele dizer que eu te coroo de graça e misericórdia é muito mais profundo. É como se Deus coroasse, colocasse uma coroa aqui, ó, minha graça e minha misericórdia na tua cabeça. Ou seja, eu te honro. Logo eu. Senhor, o que eu fiz? Você não fez nada. Mas eu quis te coroar com graça e misericórdia. Eu quis te colocar numa posição onde você seja um destaque, não pelo que você é,
mas pelo que eu quero que você seja. E é isso que nos faz ser filhos de Deus. Você compreende a extensão do que é ser filho de Deus? É Deus te colocando assim, Deus te tirando do meio da rua, largado, com um monte de lama. Tipo aquela cena do Lázaro, né? Com os cachorros lambendo as feridas, comendo do que caía, né? Do que sobrava das pessoas, para te trazer para o seio de Abraão. E te coroando, você que não merecia nada. Irmão, só podemos reclamar daquilo que é nosso direito, certo? Não é isso? Você vai num restaurante, comeu algo que tinha um cabelo lá dentro da comida. Você vai, o que você faz? Você come aquela comida lá com cabelo? Não. Qual é a primeira coisa que você faz? O que é isso, né? Meus direitos, cadê o Código de Defesa do Consumidor? Troca aqui meu prato. Você reclama, né? Eu já vi muita gente reclamando, né? Assim, não venho mais aqui, quero meu dinheiro de volta, e por aí vai. E a minha pergunta é, se nós sabemos esse conceito de que só podemos reclamar daquilo que é nosso direito, a pergunta é, quais direitos nós temos para com Deus? Qual direito você tem para com Deus? Hã? Qual direito? Nenhum. Por isso que não temos... Por isso, o fato de não termos qualquer direito, né, de reclamar da nossa condição para com Deus, tudo que nós recebemos dele é favor, é benefício. Tudo que nós recebemos dele é graça e misericórdia, e é por isso que você tem que ser grato. Ah, pastor, mas não aconteceu nada de extraordinário na minha vida. Em 25, eu não vi um grande presente, eu não vi uma grande coisa na minha vida. Mas chega em casa hoje e olha para tudo que está lá. Chega em casa e faz isso aqui, ó. Você vai ver a graça e a misericórdia de Deus. Abre a tua despensa. Vai ver a graça e a misericórdia de Deus. Romanos 9, 14 a 16 diz: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em usar de sua misericórdia. Por isso que você é um privilegiado. Não é só pelas coisas materiais que Deus te deu, mas porque hoje você tem como ouvir essa palavra e ser grato a Deus. Porque Ele não só te dá coisas, mas Ele te deu o presente de enxergar a verdade e a vida. E por isso você tem que ser grato a Ele. Ah, mas Deus não deu o que eu imaginava que iria acontecer. Era porque aquilo não era bom para você. Ah, mas não foi do jeito como eu achei. Pois é, porque se fosse do seu jeito ia ser uma maldição, não ia ser uma bênção. Porque Deus, irmãos, Ele está muito mais adiante de nós. Ele está enxergando muito mais o que está em nossa frente. As nossas escolhas, elas são baseadas nos nossos sentimentos e emoções daquilo que nós estamos vendo aqui agora, nesse caixote aqui de visão. Mas Deus, Ele está vendo o que vai acontecer na frente. Por isso que Ele nos preserva. Por isso que, como até coloquei a frase, por isso que Ele bagunça o nosso coração. Aliás, bagunça as coisas de nossa vida para alinhar o nosso coração. E nos livra daquilo que nós queremos para poder salvar do nosso destino. Obviamente, nós temos vários versículos também, por outro lado, do qual Deus abençoa a fidelidade. Salmo 1, bem-aventurado o homem, né, que ele diz que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, se você for fiel a Deus, Deus, pela misericórdia e graça dele ainda, né, vai te abençoar.
Não estou dizendo aqui que, então, pastor, eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Posso andar de qualquer jeito, porque a graça e a misericórdia de Deus vai estar sobre minha vida. Esquece isso. Isso é palhaçada. Porque diante dessa graça e misericórdia, eu preciso ser fiel, no mínimo fiel a Ele. O máximo é eu entregar minha vida a Ele, como muitos fizeram, pelo que Ele fez. Mas no mínimo na minha vida aqui, que não tenho perseguição, tudo tranquilo, né? É no mínimo ser fiel a Ele. No mínimo ser fiel a Ele. Salmo 37,4, agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, tudo isso é por conta da fidelidade de Deus. Salmo 84,11 diz que o Senhor dá graça e glória, Ele não nega bem algum aos que andam corretamente. Ou seja, se você é justo, íntegro, santo, verdadeiro, Deus vai te honrar também. Mas não esqueça que tudo isso é por conta da misericórdia e da graça de Deus em te permitir que você aprenda a verdade dele. E é por isso que você é justo, ou você anda em justiça, você busca um viver íntegro, por isso que você busca viver em santidade na verdade. É porque foi essa graça e misericórdia que te levou a isso. Ou seja, no final de tudo, é graça e misericórdia. Por isso, olha, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, nós somos privilegiados por Deus e precisamos fazer esse exercício, como é dito aqui, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha, e aí eu queria finalizar com um exercício prático. Olhe para o seu corpo, né? Olhe para o seu corpo. Você tem pés? Eles estão andando? Você tem mãos? E essas mãos estão movimentando, estão fazendo? Você trabalha com elas? Você consegue transformar as coisas com elas? Você tem olhos? Você está conseguindo enxergar? Eu estou vendo, vocês estão me olhando aqui. Vocês têm olhos, estão enxergando, estão vendo. Alguns aí com 2 olhos a mais, né? Mas estão vendo. Certo? Você tem ouvido? Eles estão ouvindo com atenção? Certamente, talvez com algum defeitozinho aqui ou ali. Mas você está ouvindo ainda. Você tem boca, da qual você consegue se expressar e se alimentar? Sim. Você tem uma mente que produz ideias, pensamentos, que raciocina para você viver a vida, trabalhar. Você tem energia para mover as coisas? Ânimo? Vigor? Tem. Esse é um motivo para ser grato a Deus. Olha para sua casa. Você tem um teto? É alugado, pastor, mas tem. Mas tá capengando, tá cheio de infiltração, mas tá lá. Pastor, mas nem pintei ainda, né? Mas tá lá. Você abriga da chuva, do sol? Você tem móveis na sua casa? Você tem um carro, talvez? Um emprego? E outras tantas coisas além do básico? Aqui tem até uma piscina. Deus te deu recurso para você administrar. Está aqui na sua mão. Coisas até a mais que você imaginava ou pensava. Deus te deu uma família, pessoas que te amam. Não é isso? É verdade? É verdade. Olha para a sua igreja. Deus colocou irmãos que querem te ajudar. Um bom local onde prega a boa palavra. Deus te deu dons e talentos para você ser bênção na igreja dele. Talvez mesmo que você não saiba ainda alguns dos seus dons e talentos, mas Deus te deu capacidade para poder servir a Ele. Por último, olha para a tua alma como crente. Ele te deu a vida eterna. Ele te deu uma nova vida em Cristo. Ele te perdoou os teus pecados. Ele te livrou da condenação. Ele te deu esperança quando você já nem tinha esperança. E te deu um Salvador quando você nem imaginava que precisava de um Salvador. Porque a palavra dele diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você nem conhecia Deus, você nem queria Deus, você nem almejava em estar aqui num domingo, de tarde, no dia 14 de dezembro de 25, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Você nem cogitava isso na sua mente, mas Deus projetou tudo isso. Porque Ele te deu um Salvador. Como?
Não podemos dizer como Davi: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Como ainda podemos ter uma alma ingrata? Como ainda podemos reclamar tanto? Quando na palavra de Deus é dito que isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. Já está lá escrito. Você precisa adaptar, entender que, olha, escreve isso na sua casa, né? A leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Escreve isso na sua casa lá e coloca e olha todo dia para isso. E todos os problemas que você enxergar à sua volta, no seu dia, você para naquele versículo e olha ali, a leve e momentânea tribulação que vai produzir um peso de glória. Ou seja, até aquelas situações mais terríveis está colaborando para o peso de glória que você vai ter no céu. Todo o sofrimento que você está sentindo hoje, tudo isso vai ser colaborado ou está colaborando para aquele dia em que você plenamente não vai ter nenhum tipo de dificuldade ou de problema que te tire da comunhão eterna com o seu Senhor, porque você vai estar no céu. E isso só é dado àqueles a quem Deus deu a misericórdia de conhecerem o Filho dele. Que privilégio! Por isso, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pela maneira como o Senhor nos leva a entender, Deus, que não temos nada, que a morte para nós é aquilo que nós mais merecíamos, mas aprove ao Senhor a exercer a misericórdia quando nós não merecíamos, quando nós estávamos totalmente, Senhor, sem esperança nenhuma, mas o Senhor aprove, porque Tu quiseste nos dar tantos e inúmeros benefícios, dentre o principal deles a vida eterna, que só encontramos em Jesus Cristo. Senhor, que presente. Senhor, nos ajuda a viver uma vida grata. Não podemos mais continuar, Deus, só reclamando, só murmurando, só questionando por que isso, por que aquilo. Não. Se já lemos na Tua palavra que todas as coisas cooperam para o bem, se lemos na Tua palavra que em tudo devemos dar graça, que possamos, Senhor, pedir, Senhor, nos dá força, nos dá vigor para ter um coração grato. Porque precisamos, Senhor, precisamos aprender, olhar para trás, ver a Tua bondade, como o Senhor tem cuidado de nós, olhar para frente, saber que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e é o de eternamente, é o de para sempre vai ser esse mesmo Deus misericordioso, bondoso, gracioso, até na glória. Só vamos estar na glória porque a Tua misericórdia e a Tua graça ainda continuarão presentes. Porque se não fosse isso, Deus, nem lá nós conseguiríamos estar pela eternidade. Então nos ajuda, Deus, a aprofundar nessas verdades, a entrar de cabeça, a não somente colocar aqui na nossa cabeça o entendimento das letras, mas isso descer ao nosso coração para que possamos viver. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Em nome de Cristo. Amém.